Bom, neste vídeo eu vou ensinar a dividir um segmento em 3, 4, 5 ou mais partes iguais. E vamos começar aqui retirando então os eixos no GeoGebra, né? Vamos construir o segmento, vindo na terceira ferramenta, opção segmento definido por dois pontos. Vamos construir um segmento qualquer. Vamos supor que a gente queira dividir ele em 3 partes iguais. Vamos agora traçar uma reta definida por dois pontos de A, com qualquer ângulo de abertura aqui. Eu recomendo não usar um ângulo muito fechado, nem um ângulo tão aberto. Usar um ângulo entre 0 e 90 graus. Mais ou menos aqui tá bom. Agora vamos construir um outro segmento. Vou colocar aqui embaixo, e a gente vai renomear aqui e vai chamar de raio. Agora nós vamos na ferramenta compasso. Vamos selecionar o raio. E agora vamos fazer a primeira circunferência no ponto A. Tudo bem. Agora vamos na segunda ferramenta e vamos achar intersecção de dois objetos, que vai ser a circunferência e a reta. E ele vai marcar o ponto G. Ele também marcou o ponto F, que é uma intersecção que tem aqui desse lado. A gente não vai precisar do ponto F, então vamos apagar ele. Não precisa apagar, pode só ocultar a visualização clicando aqui nessa bolinha. Agora nós vamos fazer um outro círculo aqui, uma outra circunferência do ponto G, com o mesmo raio que a gente usou a primeira ali, que é o nosso raio aqui que a gente tem a nossa escalinha ali, né? Novamente vamos marcar a intersecção entre dois objetos, entre a reta e a circunferência. Ele marcou aqui o ponto H. E vamos fazer isso mais uma vez. Vamos usar a ferramenta compasso, selecionar o tamanho da abertura do compasso, que a gente chamou aqui de raio, marcar no ponto H, e vamos pedir para ele achar a intersecção da circunferência com a reta. E ele achou aqui o ponto I. Então nós temos o ponto A, B, C, e depois aqui as intersecções da circunferência. É o ponto A, G, H e I. Agora eu vou ligar um segmento ou uma reta do ponto I ao ponto B. Recomendo que seja feita uma reta, porque às vezes a gente vai precisar prolongar o segmento para continuar a fazer os desenhos. Então, se você colocar a reta já resolve esse problema. E agora eu vou construir um outro segmento definido por dois pontos, para a gente usar nas nossas circunferências futuras. Então agora é o nosso raio, vou colocar aqui renomear e vou colocar raio 2. Raio 2. Agora esse é o nosso raio. Ele renomeou automaticamente aqui, colocou esse como sendo raio e outro sendo raio 1. Não tem problema. Vamos lá, compasso. Vamos usar esse raio agora. E eu vou marcar aqui no ponto H. Repara que está um pouquinho grande. Então, a gente pode diminuir um pouco o nosso segmento, desde que essa circunferência tenha intersecção com a reta que a gente criou aqui no intervalo de I a B. Nesse segmento aqui, de I até B, essa circunferência ela tem que fazer intersecção. Certo? É a única condição. Agora vamos lá, intersecção entre dois objetos, a circunferência e a reta. Ele marcou aqui o ponto M. Nesse ponto M, vamos colocar a ferramenta compasso, com o mesmo raio, vamos colocar uma outra circunferência. Novamente vamos marcar a intersecção entre dois objetos, entre a circunferência e a reta, que é o nosso ponto N. Certo? Criamos o ponto N. Para melhorar um pouco a visualização, eu vou apagar as outras circunferências e deixar só essas aqui que é importante agora. Agora ali no ponto N, eu vou de novo no compasso, usar a nossa medida e marcar uma outra circunferência no ponto N.
Agora, a gente tem que achar a intersecção entre esta circunferência e esta circunferência aqui. Então, vamos lá. Intersecção entre dois objetos, entre essa circunferência e essa. E ele marcou ali o ponto O e também marcou o ponto P em cima do ponto M. Então, a gente não precisa do ponto P, certo? Vamos deixar ali só ponto M. Então, marcou ali ponto O. O ponto O ao ponto H é um segmento que, por onde vai passar uma reta que é paralela a essa reta aqui que a gente já desenhou. Então vamos agora desenhar a reta. Reta definida por dois pontos, H e O. Essa reta HO é uma reta paralela à reta IB. E agora vamos repetir esse procedimento nos outros pontos. Vou ocultar essas três circunferências, que agora a gente já não precisa mais delas. E vamos fazer de novo o mesmo procedimento. Vamos pegar a ferramenta compasso, com a abertura de raio, marcar no ponto G. Na intersecção entre essa circunferência e esta reta, vamos marcar o ponto Q. Novamente, vamos marcar outra circunferência no ponto Q. Vamos marcar agora a intersecção dela com a reta. E novamente, mais uma circunferência com centro nessa intersecção. E agora vamos achar a intersecção entre as duas circunferências, essa e essa, o ponto S. Agora, do ponto G ao ponto S, nós teremos outra reta paralela. Vamos traçar a reta paralela. Muito bem. Agora, vamos ocultar todas as circunferências e verificar que o nosso segmento ele foi dividido em três partes. Vamos agora marcar a intersecção nessas três partes para a gente saber. Então, ponto UV, a gente marcou aqui agora, o ponto UV eu vou aproximar um pouco, UV. E agora vamos conferir se realmente o segmento AU é igual ao segmento UV e é igual ao segmento VB. Porque se os três segmentos tiverem o mesmo tamanho, eles então eu posso dizer então que esse segmento foi dividido em três partes iguais. Então vamos lá, marcar o primeiro segmento de A até U. Observem que está aqui já até grifado um segmento o AU que ele marcou aqui 4,86. Vamos agora fazer o próximo segmento. Esse segmento aqui que ele também marcou 4,86. E o segmento VB que ele também marcou aqui 4,86, que ele chamou de reta ou de segmento L, M e N, ambos com 4,86. Portanto, os três segmentos são iguais, portanto, o segmento AB foi dividido em três partes iguais. Próximo exercício. Próximo exercício, a gente achar a bissetriz de um ângulo. Então, vamos desenhar aqui um polígono, pode ser com a quantidade de lados que vocês desejarem, e vamos tentar achar a bissetriz desse ângulo B. Então, vou aproximar aqui no ângulo B. Vou construir um segmento para ser a abertura do meu compasso. E com a ferramenta compasso, vou fazer um círculo com centro em B. Agora, vamos achar a intersecção desse círculo com os dois segmentos, vamos ver o nome deles, BA e BC, com esses dois segmentos. Agora sim, eu tenho o segmento BF e o segmento BG. Nesses dois segmentos, nesses dois pontos, aliás, F e G, vão construir mais duas circunferências com o mesmo tamanho, com a mesma abertura de compasso. Agora, vamos achar a intersecção das duas, que é exatamente aqui.
vamos marcar, é o ponto H. Agora a gente vai ter uma reta que vai passar pelo ponto B ao ponto H. Essa reta é a bissetriz do ângulo B. Vamos agora usar a ferramenta aqui, ângulo, e vamos descobrir qual que é o ângulo para a gente conferir numericamente se a gente acertou. Então vamos lá. No sentido horário, vamos clicar no ângulo C, B, A. Ele deu aqui 46,96 graus. Agora, nesse triângulo menorzinho aqui, a gente tem essa reta H, né, ela é a bissetriz. Se ela é bissetriz, ela corta na metade do ângulo. Então, o que a gente poderia fazer para descobrir se essa reta é bissetriz? A gente poderia traçar uma reta perpendicular, né, a esses dois segmentos e verificar, né, e já saberíamos se o ângulo menorzinho aqui é igual ao ângulo menorzinho ali também. Uma outra forma é a gente descobrir relação que o próprio GeoGebra faz, né? Então, a gente tem aqui uma ferramenta que é a relação entre dois objetos. Então, vamos clicar a reta e ao polígono. Reta H e o triângulo não podem ser comparados. Então, essa ferramenta GeoGebra não vai conseguir resolver o nosso problema. Vamos tentar novamente aqui em relação ao ângulo. Também não pode ser comparado. Ou seja, a nossa única opção para utilizar esse recurso no GeoGebra é construir uma reta perpendicular. Então vamos lá. O GeoGebra já tem uma opção de reta perpendicular. A gente também poderia fazer, já com construção geométrica, também construir uma reta perpendicular. Agora vamos construir uma reta perpendicular deste ponto a este daqui e desse ponto a esta aqui. Muito bem. Agora observe que a gente tem um triângulo, certo? Um triângulo. Eu vou colocar aqui a intersecção, certo? Então a gente tem um triângulo BHI ou L, não sei dizer se é I ou se é L, eu acho que é I, e uma outra intersecção aqui também, que é o J. Então agora a gente pode verificar, vou assumir com as circunferências para ajudar na visualização. Aí, ó, agora a gente consegue verificar melhor, né, os nossos ângulos. Agora vamos utilizar a ferramenta ângulo e vamos no sentido horário I, B, H. E agora vamos fazer no outro também, H, B, J. Vou aproximar aqui para a gente poder ver. Então, ó, nós temos que o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo de cima. Então, esse ângulo alfa é o ângulo total. E esse ângulo V e esse ângulo beta aqui em cima está um pouco pequeno para enxergar, mas na verdade é gama, tá? Então, esse ângulo aqui tem 23,48 e esse também de baixo 23,48, que é exatamente a metade do ângulo alfa. Ou seja, a reta H ela é bissetriz do ângulo B, certo? Se a gente for desenvolver um pouco mais esse problema e fizer a mesma coisa nos outros ângulos, a gente vai encontrar aqui um ponto central no nosso triângulo, que seria o centro de uma circunferência, né? Seria um triângulo inscrito numa circunferência. Então, a gente poderia fazer esse exercício aí, né? Então, a bissetriz desse ângulo. Vou fazer de novo que eu errei aqui. Cadê? Bissetriz. Certo. E aqui outra bissetriz. Vou fazer de
a outra bissetriz. Aí. Tudo bem. Agora vamos aproximar aqui. Nós temos esse ponto de intersecção, ponto K. Esse ponto K é o centro da circunferência inscrita, né? Só pra gente poder ver, eu vou colocar aqui, eu vou aumentar o tamanho para vocês verem o que acontece. Certo? E aqui agora a gente tem mais ou menos aqui, recurso manual, a circunferência inscrita no triângulo. Muito bem, aqui a gente conclui a nossa aula.